The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. A linguagem neste vídeo foi traduzida usando tradução por IA via HeyGen. Embora nos esforcemos pela precisão, a tradução pode não ser totalmente exata ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio de tradução assistida por IA. Olá, meu nome é Eric Jamois. Obrigado por se juntar a mim neste tutorial interativo do Admet Predictor dedicado à implantação e licenciamento. Então, o tema de hoje será sobre o uso e o compartilhamento de licenças. É importante entender quais recursos de licença você irá utilizar e também dimensionar essas licenças de acordo com suas necessidades. Então, vamos ver os diferentes mecanismos que estão disponíveis para você em termos de check-in e check-out de licenças usando o software. Então, eu tenho 5 sessões do Admet Predictor abertas aqui. E se quisermos ver quais licenças foram retiradas, basta ir em ajuda e procurar por a opção ver status da licença. E se você fizer isso, perceberá que, na verdade, abrir uma sessão do Admet Predictor não consome nenhuma licença. Então, nesta caixa de status da licença, você tem diferentes tipos de informações. Aqui são listados os diferentes recursos de licença que são relevantes para o Admet Predictor. Tudo o que começa com AP underline é relevante para o Admet Predictor. O total é o número total de usuários que possuem licença. A coluna disponível representa o que está disponível para você. Dependendo do que você já está usando ou do que outra pessoa na rede, se você tiver uma licença de rede, do que outra pessoa na rede pode estar usando. A quarta coluna é a data de expiração. Isso pode ser importante, mas agora vamos focar no uso desses recursos de licença. Então, novamente, neste momento, simplesmente abrir uma sessão do Admet Predictor não consome nenhuma licença e, na verdade, a maioria das ferramentas de análise de dados no Admet Predictor não consome nenhuma licença. Qualquer coisa como abrir arquivos, exibir histogramas e, você sabe, diversas operações com dados normalmente não utilizam nenhuma licença. Então, nós podemos abrir um arquivo aqui. Vamos abrir este conjunto de 10.560 compostos, que é, novamente, um conjunto de moléculas provenientes de uma amina conhecida como seu conjunto de diversidade. Então, vamos abrir isso com os IDs dos compostos estando no campo especificado. E se voltarmos ao status da licença, como eu disse, o processo de abrir um arquivo não consome nada. E o fato de que, se você tiver digamos, você tem um usuário, uma licença concorrente do Admet Predictor, para alguns módulos, na verdade, permite que você abra um número ilimitado de sessões do Admet Predictor. Isso é um pouco incomum. Incomum no mundo do software, no sentido de que, geralmente, quando você tem uma licença concorrente para um usuário, normalmente significa que apenas uma pessoa por vez pode usar o software. No contexto do Admet Predictor, é diferente porque o que licenciamos está relacionado a tarefas específicas dentro do software. Então, por exemplo, o cálculo de propriedades físico-químicas ou propriedades de metabolismo, novamente, isso se refere a cálculos de propriedades. Ou o fato de, por exemplo, construir modelos usando o Admet Modeler, isso também é uma tarefa licenciada. O que acabamos de fazer em termos de apenas carregar um conjunto de dados não é, por si só, uma tarefa licenciada, faz parte das funcionalidades gerais do software. E, novamente, isso não consome nenhuma licença. Portanto, isso potencialmente torna o Admet Predictor uma solução muito econômica para a implantação do software em um grupo.
Outra coisa que eu queria dizer é que existem diferentes mecanismos pelos quais o Admet Predictor pode ser implantado. Então, por exemplo, aqui estamos usando o software através da interface gráfica do usuário. A maioria dos nossos usuários faz esse tipo de uso interativo do aplicativo. Mas também temos um certo número de usuários utilizando a linha de comando, e isso utiliza o mesmo pool de licenças que é usado com a interface gráfica do usuário. Da mesma forma, também temos usuários do Admet Predictor habilitando o software através de nós do K9 ou do Pipeline Pilot. Novamente, o mesmo pool de licenças pode ser usado para qualquer um dos três, esses três modos de implantação. Então, agora temos 5 sessões do Admet Predictor que estão abertas. E uma coisa que quero mostrar para vocês é que vamos passar por um cálculo de propriedades Admet, e em preferências de arquivo, você pode definir o número de threads que o cálculo irá usar. Então, na aba avançado, você pode definir o número máximo de threads, o número máximo de processadores, a mesma coisa neste caso, para usar nos cálculos. Eu optei por usar 7. Meu laptop tem 8 núcleos lógicos, então eu poderia usar até 8, mas decidi, de forma conservadora, usar 7 e manter um núcleo lógico para a manutenção de outras tarefas no meu computador. De qualquer forma, é assim que se faz a configuração. No meu caso aqui, você pode configurar de forma diferente no seu ambiente, se desejar. Agora, vamos configurar um cálculo de propriedades admit usando esses parâmetros. Se você for em dados e calcular propriedades admit, isso vai abrir este painel. Você também pode acionar isso através deste ícone de propriedades admit. Ícone. E dependendo de quais módulos você tem habilitados, novamente através das suas licenças, algumas dessas opções podem estar desabilitadas. Por exemplo, aqui eu não tenho nenhum modelo de usuário e, portanto, essa opção está desabilitada. Se você não tivesse, por exemplo, o módulo de toxicidade, então a toxicidade ficaria desabilitada. Como eu tenho todas as licenças disponíveis, podemos deixar todas essas opções habilitadas. E então o cálculo será realizado com todas essas para todas essas propriedades. Agora, o que vamos fazer é prosseguir com os cálculos e, ao mesmo tempo, monitorar como ficará o status da licença. Então vamos em frente e iniciar esse cálculo. Como você pode ver, ele prossegue relativamente rápido. Provavelmente estamos processando a uma taxa de quase 200 compostos por segundo, então é melhor corrermos para este painel aqui, por exemplo, se quisermos ver também em ajuda qual é o status da licença. Então vamos revisar o status da licença como fizemos antes, e o que você vai notar é que, para as propriedades que estamos calculando, nós ativamos um certo número de funcionalidades da licença. Como estamos incluindo o metabolismo como parte das propriedades, então temos uma licença de metabolismo que está ativada. Restam apenas 2 disponíveis do total de 3 que estamos licenciando. Da mesma forma, para as propriedades fiscal também estamos calculando essas. Só temos 2 disponíveis das 3, então estamos consumindo uma. Novamente, realizar esse cálculo em 7 threads usa apenas uma licença, o que é ótimo, o que é realmente muito bom. Este painel de status da licença também mostra quem está usando essa funcionalidade. Então, quando você seleciona aquela funcionalidade que está sendo usada, se for uma funcionalidade não utilizada, obviamente ninguém está usando, mas se você selecionar algo que está sendo usado no momento, isso será mostrado. Esta pessoa aqui, Ijamó, que por acaso sou eu, só que em uma sessão diferente, está usando esse recurso de licença. E está tudo certo. Agora vamos voltar ao nosso cálculo para ver qual é o status. E parece que o cálculo foi concluído. Então, o cálculo está finalizado. Agora, novamente, voltando para ver o status da licença, o que vemos? Bem, vemos que, na verdade, os recursos de licença ainda estão em uso. E a pergunta natural pode ser: por que isso acontece? Por que elas não retornariam para o pool quando o cálculo termina?
A razão para isso é que o software realmente não sabe quais são suas intenções em relação aos cálculos. Temos usuários que planejam seu trabalho e tem uma série de arquivos SDF que querem submeter um após o outro. E se devolvêssemos a licença para o pool e então outra pessoa na rede pega essa licença e ela não está mais disponível para eles. Então eles ficariam meio presos, tendo que esperar que essa pessoa na rede termine antes de poderem retomar o trabalho. Então nós decidimos que a licença permaneceria alocada até que o usuário original decidisse devolvê-la ao pool. E isso é muito fácil de fazer neste painel de visualização do status da licença. Se você quiser devolver as licenças para o pool, basta entrar no modo visualizador. Certo, e isso vai devolver tudo. Tudo o que você estiver usando será devolvido. Claro, não o que outras pessoas estão usando. Isso é algo que elas precisariam fazer do lado delas. Mas você vê agora que temos 3 de 3, né? Todas as nossas licenças foram devolvidas. Então, essa é a primeira maneira de gerenciar suas licenças. E também é uma forma de calcular propriedades. No Admin Predictor, na verdade, bem, devo dizer, no ambiente do Admet Predictor existe, na verdade, uma segunda maneira de calcular propriedades, que é através da interface do Medsham Designer. Você pode encontrar isso neste ícone aqui, Medsham Designer, que é este aldeído aqui. Se você clicar neste ícone, verá que, novamente, você também pode iniciar cálculos a partir daqui. Vamos carregar um conjunto de arquivos. O cálculo de propriedades no Medsham Designer é limitado a 100 compostos. No entanto, quero dizer, se você tentar selecionar um arquivo que contenha mais de 100 compostos, como este que tem mais de 10.000, ele não vai reclamar, mas só vai carregar os primeiros 100. Então, como eu disse, você pode acionar o cálculo de propriedades por meio desta interface. Você tem acesso através destas opções de configurações. Se você acessar a aba Admitir, encontrará uma seleção semelhante de propriedades que podem ser calculadas. Essas são as mesmas licenças que estão disponíveis no lado do preditor de admissão. Então, se você estiver, digamos, licenciando nosso módulo de propriedades de Fiscamp e metabolismo módulo, então somente esses dois aparecerão na interface do Medsham Designer. Agora, se quisermos calcular as propriedades do AdMet aqui, basta pressione este botão de propriedades AdMet aqui. Algumas das estruturas contêm múltiplos componentes. Isso é algo que eu não corrigi no arquivo. Para o propósito deste exemplo, isso realmente não importa. Então vamos apenas prosseguir assim, não é um problema. E o cálculo, novamente, é realizado bem rapidamente e mostra para você as propriedades. Perceba que os dados estão organizados de forma um pouco diferente. Agora temos os compostos como colunas e as propriedades em linhas, enquanto na interface do Admet Predictor era o contrário. Tínhamos os compostos em linhas e os atributos em colunas. Então, mais uma coisa para a qual eu queria chamar sua atenção, em termos de licenças, a licença que foi usada para realizar este cálculo de propriedades é, na verdade, diferente das licenças que usamos anteriormente no Admet Predictor. E para fins de completude aqui, a licença que está sendo usada é, na verdade, uma licença MD_Admet Predictor. O software irá verificar se você possui a licença para as propriedades que selecionou. Então, se você estiver selecionando pela interface do Medsham Designer, se estiver selecionando propriedades FISCSham, por exemplo, e propriedades de metabolismo, ele irá verificar se você possui essas licenças válidas, mas não fará o checkout do recurso. Novamente, ele apenas verifica se você as possui, mas ele não faz o checkout delas. Então, mesmo que você esteja fazendo esses cálculos pela interface do Medsham Designer, eles continuam disponíveis, potencialmente para outro usuário realizar cálculos no NMAC Predictor, o que realmente vale a pena destacar.
Por exemplo, você está fazendo cálculos em um pequeno grupo de compostos, mas tem um colega que quer fazer um conjunto extenso de cálculos, potencialmente envolvendo grandes conjuntos de compostos. Esses dois cálculos não vão interferir um com o outro, certo? Então havia uma última coisa que eu queria compartilhar com você. Tem a ver com previsões de metabolismo. Agora, existem duas maneiras de acionar a previsão de metabólitos. A primeira é através da interface do ADMET Predictor, que pode ser encontrada no menu suspenso de dados em Prever metabólitos, e você tem a opção entre metabolismo por CPOX, UGT e esterase. Se você prever metabólitos dessa forma, estará utilizando, se voltarmos ao nosso painel de status de licença que já usamos antes, o recurso de licença AP_metabolism. Agora, a segunda maneira de acionar a previsão de metabólitos é através da interface do Medchem Designer. E isso é feito simplesmente dando um duplo clique neste composto para abri-lo, uma janela do Medchem Designer. O que eu gosto de fazer é trazer o composto para o centro da janela, o que nos dá um pouco mais de espaço para trabalhar. E você pode acionar a previsão de metabólitos usando este botão Gerar metabólitos aqui. E novamente você tem a opção entre metabolismo por CEP, AOX, UGT e esterase. Então, se selecionarmos CIP-OX, o software irá gerar os metabólitos prováveis para este composto. Agora, você pode realmente controlar o comportamento dessa geração de metabólitos através desta engrenagem de configurações. E se você for até a aba Metabolismo, pode ativar ou desativar diferentes isoenzimas do citocromo P450, assim como o GT, e você também tem acesso a outras funções. Agora, voltando aos aspectos de licenciamento, se formos aqui ao nosso painel habitual de visualizar status da licença, você verá que não utilizamos nenhuma licença de AP metabolismo. Na verdade, utilizamos um ADMET Predictor, desculpe, um Medsham Designer, licença do ADMET Predictor, portanto, MD_ADMET Predictor é a licença que utilizamos. Agora você vai me perguntar, bem, se usamos, como ainda restam 3 disponíveis das 3 que você licenciou? Bem, essa é uma boa pergunta. O motivo é que nós realmente utilizamos uma dessas funcionalidades da licença MD_ADMET Predictor, quando realizamos as previsões de metabolismo. Acontece que ela foi devolvida ao pool assim que o cálculo terminou. Agora, uma coisa para a qual gostaria de chamar sua atenção é o fato de que, embora não tenhamos usado uma licença de metabolismo do Met Predictor, esse recurso de licença precisa fazer parte do seu pool de licenças para que as previsões de metabolismo funcionem, seja no ambiente do ADMET Predictor ou no ambiente do Medsham Designer. No ambiente do Medsham Designer, ele não fará o checkout do recurso, mas ainda assim irá verificar se você possui essa funcionalidade licenciada como parte do seu pool de licenças. O mesmo se aplicaria se, a partir desses metabólitos, você quisesse calcular, por exemplo, um painel toxicológico. E você poderia personalizar suas propriedades, admete para fazer apenas toxicidade. Você decidiu realizar cálculos de propriedades toxicológicas. Se fizermos isso, ele apenas está me avisando que um dos itens está sexualmente dividido em 2 moléculas, o que está tudo bem. Você pode aceitar isso. E da mesma forma, ao realizar esse painel TOX, ele usará uma licença MD_ADMET Predictor. E então colocá-la de volta no pool quando terminar. Então, se formos para a nossa funcionalidade de licença MD_ADMET Predictor, ainda temos 3 de 3. Ela foi utilizada apenas novamente de forma muito transitória durante o cálculo da propriedade. E da mesma forma, não utilizamos a funcionalidade de licença AP_Toxicity. Precisávamos tê-la como parte do nosso pacote, então ela precisa ser licenciada, mas a licença em si
não é retirada nesse momento. Você faz o cálculo a partir da interface do Medicine Designer. E isso, na verdade, pode ser muito interessante, porque se você tem uma pessoa realizando cálculos em grande escala, em centenas, milhares ou até dezenas de milhares de compostos pela interface do ADMET Predictor, e algumas pessoas que querem realizar cálculos em apenas alguns compostos. Usando o Medchem Designer, então todos esses indivíduos podem trabalhar em paralelo no software. Então, novamente, uma forma muito útil de executar tarefas de maneira dupla nas interfaces do Admit Predictor e do Admit Chem Designer. Assim, este tutorial chega ao fim. Espero que isso tenha sido útil e esclarecido certos aspectos relacionados com o licenciamento. E se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato conosco. Obrigado pela sua atenção e tenha um ótimo resto de dia. Tudo bem, tchau.